E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem surgiu um novo elemento que promete acirrar ainda mais os ânimos e elevar a tensão que o Brasil já vive. Eu estou falando de um documento que foi encontrado na casa do Anderson Torres após busca e apreensão. Esse documento aí foi divulgado pela imprensa, falava sobre o estado de defesa e o que é que isso significa, o que é que se propunha e as confusões que já estão acontecendo, inclusive gerou reações de diversos setores. A gente vai comentar, tá no terceiro tema do vídeo de hoje. Essa situação, inclusive, pode complicar a vida de Bolsonaro. A gente vai falar isso no quarto tema e mais algumas coisas. Teve até ação internacional em parceria com o Brasil aí contra Bolsonaro, suspeita aí de ele ser deportado, algumas coisas também ligadas à CPI, algumas previsões do futuro do Jair, enfim. Tem muita coisa pra gente comentar sobre isso também. Quarto tema, nem falei do primeiro ainda, né? O quinto tema, quero falar com vocês ainda mais coisas sobre Brasília. Outras frentes que estão sendo abertas, algumas medidas aí possivelmente contra os deputados, contra a população que estava lá envolvida, né, etc, e mais algumas coisinhas. Mas o vídeo de hoje eu quero começar falando rapidamente sobre o cartão corporativo. Eu gosto de notícias sobre economia, coisa bem rapidinha. O segundo tema, quero mostrar para vocês a capa do Estadão, uma notícia que também saiu no Globo, onde eles questionam a atuação do governo. Será que a turma aí do governo federal, né, do desgoverno, não poderia ter feito um pouco melhor? E se der tempo, o último tema, são algumas coisas só ligadas ao Congresso Brasileiro. Tá tudo fora de ordem, mas agora vamos colocar, né, tudo alinhadinho. E vejam só, de forma aqui bem rápida, porque para mim não tem assunto, né? Não tem o que comentar sobre essa questão do cartão corporativo, porque números sem contexto não dizem basicamente nada. Mas tem algumas coisas que a gente consegue mensurar. Vejam só. O Poder 360 fez esse infógrafo aqui, acho que diversos de vocês devem ter visto, que é o seguinte: gastos com cartão corporativo, despesas da Previdência com cartão corporativo. E quando você olha ali os acumulados, né, dos governos, Lula 1, 2, Dilma 1, 2, Temer, Bolsonaro, você percebe que, e aí que está resumido na matéria do antagonista, Bolsonaro gastou metade do que Lula gastou com cartão corporativo. Não tem notícia. Não tem nada. Se Bolsonaro... Gente, olha só. Depois de tudo que a imprensa faz, depois de tudo que a oposição fala, se tivesse algum tipo de crime, eles já tinham protocolado, já tinham acionado a justiça. Sobrou pra imprensa no máximo falar o seguinte: ah, Bolsonaro gastou tanto com X, Bolsonaro gastou tanto em tal lugar. Tá, mas tem justificativa? Por quê? Por que se gastou naquele momento? Essa compra, né, esse valor se refere ao quê? A um único dia, a um período? Porque às vezes algumas notas fiscais, vocês sabem, sei lá, pega a gasolina, uma coisa que quem trabalha em empresa deve saber. Às vezes você deixa para faturar tudo em uma única nota, ao invés de pagar várias pequenas notas, né? Tem algumas empresas que tem convênio com posto, aí vai abastecendo, no fim do mês o cara emite uma nota única com a quantidade total, o cara vai lá e paga. Então, o que é que aconteceu? Se tivesse ocorrido algum crime, vocês acham que a imprensa não teria colocado aí? Achamos. Bolsonaro aqui, né, prevaricou, passou a mão no dinheiro, fez isso, fez aquilo outro. Como não tem nada disso, tendo que jogar números pra cima pra ver se os seguidores do Choquei ficam gritando na rede social e ver se ganha algum tipo de repercussão. Mas a única coisa relevante mesmo é que Bolsonaro gastou menos que a turma da esquerda. Enfim. Agora, sobre economia e números, algumas coisas que eu acho que realmente importam, porque afetam principalmente quem mais precisa. A Haddad não garante salário mínimo de 1.320 em 2023. O desgoverno garantiu para algumas pessoas no Brasil salários de até 47 mil reais. Mas eles não conseguem aumentar 18 reais do salário do pobre. É 18 ou é 12? Não sei se é 1.302 ou 1.308. Acho que é 1.302. Eles não conseguem levar para 1.320. E esse governo vai negociar com centrais sindicais. Beleza. Aí veja só. A turma da esquerda adora falar o seguinte: ah, temos que reduzir as desigualdades sociais, etc. e tudo mais. Só que essa fala, normalmente, assim, né, ela é meio vazia no final do dia, se você parar para realmente pensar. O grande problema do mundo não é a desigualdade social. As pessoas são desiguais. O problema do mundo é a pobreza. Se a gente acabar com a pobreza, não importa que as pessoas sejam desiguais. Imagina um cenário que, sei lá, todo mundo tem condições de ter 2 carros, uma casa na praia e, sei lá, viagem de helicóptero.
Só que algumas pessoas têm, sei lá, foguetes. Você ia ficar, meu Deus, o cara tem foguete, temos que falar da desigualdade social, porque as pessoas têm 2 carros e estão andando de helicóptero. Não vai. O problema é pobreza, não é desigualdade social. E eu tô falando isso por quê? Porque a turma fala o seguinte, não, a gente tem que aqui ver o que podemos fazer, temos que redistribuir a renda, temos que taxar os ricos, que é isso aqui, ó. Lula diz que é preciso que pessoas ricas paguem mais impostos. Isso aqui não necessariamente vai ajudar. Por quê? Quanto mais rico a pessoa é, mais meios e conhecimentos ela normalmente tem, inclusive para deixar de pagar imposto ou realocar seus investimentos, né, para locais que ela vai pagar menos. Não necessariamente porque você vai aumentar o imposto sobre os ricos que você vai conseguir ter uma arrecadação maior. E uma prova disso, os brasileiros estão migrando seus investimentos para os Estados Unidos. Segundo um levantamento feito com exclusividade para a CNN pela Avenue, o número de investidores em solo americano triplicou após as eleições. Se aumenta o imposto no Brasil, quem tem o dinheirinho, quem tem o bambam, ele investe em outro lugar. Ele tira o dinheiro do Brasil. No final do dia, o dinheiro podia estar aqui, podia estar circulando, não vai. Beleza, bacana, né? Esse está muito preocupado com os próprios, mas isso não significa. No final do dia, a preocupação da esquerda, ela sempre gira em torno de aumentar impostos, aumentar impostos, aumentar impostos. E ela sempre continua nessa. Vocês lembram de algum governo de esquerda que em algum momento reduziu os impostos? Eu não lembro. Só vejo aumentar, 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 aumentar. Aí tá lá, ó. Investidores, 700 mil, 3 vezes acima do período pré-eleição. Primeira semana de janeiro, captação 35% maior do que no mesmo período do mês anterior. Captação em dezembro, 1,5 bilhão. Aí você pega essas 2 notícias e olha essa. A turma, precisamos da PEC do rombo, porque não tem dinheiro, etc, tudo mais. A Haddad apresenta pacote com 242,7 bilhões que prevê reversão do déficit. Você tinha esse dinheiro todo, para que a PEC do rombo, então? Você tinha todo esse dinheiro, para que a PEC do rombo? Só que aí você vê, os 242,7 bilhões previstos incluem 192,7 bilhões para elevar as receitas. Já as iniciativas para reduzir despesas representam uma fatia menor, né, de 50 bilhões. Ou seja, os 242 que quer reduzir, 50 é corte e 192 é aumento de receita. O que é aumento de receita? É o governo recebendo, seja por aumento de impostos, seja por não sei o quê. Não, vamos aqui, a gente tem umas dívidas, vamos, faz algum estudo, a gente vai fazer aqui um estudo que a gente vai dar um desconto e porque a gente vai dar esse desconto as pessoas vão pagar. Será mesmo? Grande parte disso daqui vai ser porque aumento de imposto. Entre essas medidas estão o refis tributário e reoneração de impostos, mas um esforço menor na reversão de despesa. Aí você pega da reoneração de imposto, isenção da gasolina, vai considerar cenário político e inflação. Ou seja, se tiver espaço, eles vão aumentar o preço da gasolina, eles vão subir com o ICMS, simples assim, e com os outros impostos. Depende só do cenário. Se tiver possibilidade, eles vão fazer. E o pobre, hein? O pobre ficou chupando o dedo. Para terminar aqui, não tem a ver com a economia, mas mostra um pouco da hipocrisia da esquerda. Lula veta a aula de programação e robótica na grade escolar. Lula vetou nesta quarta trechos da Lei 14.533, que instituiu a Política Nacional de Educação Digital. O presidente vetou a parte que versa sobre a obrigatoriedade de inclusão na grade do ensino médio fundamental e do ensino médio de aulas de computação, programação e robótica. Também foi alvo de veto presidencial o trecho que equipara e-books a livros físicos que atualmente têm imunidade tributária. Deputados ligados ao setor digital não concordaram com os vetos. E-book é livre, é conhecimento. Só porque o cara lê num Kindle ou o que quer que seja, vai ter um imposto sobre isso? Educação não vem em primeiro lugar? Parece que não. Aquela história que iriam reindustrializar o Brasil. Bom, não está tendo computação, não está tendo robótica, não está tendo programa, não está tendo nada. Essa é a hipocrisia da esquerda. Mas enfim, vamos falar das confusões de Brasília. Ontem, o Estadão colocou essa imagem aqui e essa manchete em sua capa. A capa é um pouco mais comprida, né? Mas só para dar aqui destaque. GSI dispensou reforço de guarda no Planalto horas antes da invasão. A
tinha comentado isso daqui, também saiu no Globo. E alguns questionamentos estão sendo feitos pro desgoverno. Mas finge que não é com ele. Não, ele fica lá pagando de louco, né? Como se nada tivesse acontecendo. Você vê, ó, dispensado na véspera da invasão do Planalto, o batalhão da Guarda Presidencial tem, na prática, duplo comando. No epicentro das suspeitas de leniência contra o GSI, na invasão e depredação do Palácio do Planalto neste domingo, o batalhão da Guarda Presidencial tem, na prática, um duplo comando. Ele é uma unidade do Exército vinculado ao Ministério da Defesa, mas é acionado ao GSI. O GSI é ligado ao desgoverno. Na véspera da invasão e ataque ao Planalto, o GSI dispensou reforço no batalhão da Guarda Presidencial. A determinação feita por escrito ocorreu cerca de 20 horas antes dos atos na sede da Presidência da República. E aí? E aí? Quem é o culpado sobre isso daí? O governo federal tem um tipo de culpa, etc, tudo mais. Quando esse rapaz aqui foi nomeado para interventor, o Capelli, a gente tinha comentado um pouco da vida regressa dele e comentado, olha, é um cara da área de comunicação. Eu falei, mas assim, ó, isso aqui não está sendo escolhido de forma aleatória. Por quê? Grande parte da vida, às vezes, de um político tá no que diz respeito a se comunicar, né? Seja com seus subalternos ou seus superiores, as pessoas que trabalham dos seus lados, né? Também, sei lá, ministro falando com o ministro, também falando com a imprensa, criação de metanarrativas. No dia de ontem, o Capelli concedeu uma entrevista para o Guilherme Amado. E aí veja como ele é esperto. O governo Dilma foi traído e não tem culpa. Não tem culpa de nada. Ele falou o seguinte, que o governo do Distrito Federal quebrou a confiança com o governo Lula. Capelli disse que a gestão federal não tinha motivo algum para desconfiar do risco dos atos no último domingo. O que é que ele diz, né? Qual o contexto? A responsabilidade pela segurança no Distrito Federal, segundo a Constituição, é em primeiro lugar do governo do Distrito Federal. Não tínhamos nenhum motivo, apesar do Anderson Torres, ó, já colocou o Anderson Torres nos meios, né, para desconfiar do governo do Distrito Federal. Foi o mesmo governo que conduziu a operação de segurança exitosa no dia 1º. Todas as informações que nós recebemos mostravam que a mesma operação do dia 1º seria executada no dia 8. Houve uma quebra de confiança interfederativa. Você entendeu o que ele está falando? Ó, não, pô, os caras falaram para... Assim, a gente não tinha desconfiança. Olha como foi o dia 1º. Tinha um monte de gente trabalhando, etc, tudo mais. A gente achava que ia ser igual o dia 1º. Tinha tudo para ser igual o dia da posse. E aí, o governo do Distrito Federal nos deixou na mão. Você vê até que o Ibanez ele já está suspenso, né? Tomou um gancho. Ah, não é culpa de nada. Aí você pergunta, mas e o GSI? Isso, aquilo, outro. E, sei lá, a defesa podia ter feito a mais, a menos. Você vê que o Múcio foi cozinhado aí, né? Foi fritado nos últimos dias. Mas tá dando aqui uma entrevista pra imprensa, né? Daquele jeitinho. Capelli havia sido questionado sobre eventuais responsabilidades do governo federal no caso, a exemplo do Ministério da Justiça e do Ministério da Defesa. Com a resposta, o interventor reafirmou que a culpa dos atos recai sobre o governo do Distrito Federal. E tá aí. Gabinete de crise. Você pode falar o que for da esquerda, mas que eles dormem em serviço, eles não fazem. Eles são rápidos na comunicação. Gerou algum probleminha? Como é que a gente faz? Para que a gente conversa? Vamos dar uma entrevista, manda o cara aí, alinha o discurso e cai para dentro. Isso foi uma coisa que por muito tempo reclamaram da turma da direita, né? Às vezes aconteceu algumas coisas, você via... Pegar uma história que todo mundo lembra. A história do leite moça. Depois quando você descobriu o que era, falou, cara, pelo amor de Deus, era só isso. Agora, até a SECOM aparecer trazendo a resposta, né, Maria? Se dependesse, o Bolsonaro tinha caído. No meu pai do tempo, era a população comum, dando no Google, olhando uma coisa aqui, olhando uma coisa colar. Era literalmente o povão desmentindo. Ao longo de quase 4 anos, né? Basicamente foi assim o tempo inteiro. A maior parte do tempo era a população comum
que achava alguma informação interessante, colocava, ela começava a circular nas redes, mais pessoas comentavam, crescia, etc, tudo mais. Mas vamos lá. Vamos falar do caso que promete não a reviravolta, né, mas intensificar ainda mais o clima que o Brasil já vem vivendo. Acho que a Folha de São Paulo foi a primeira a noticiar. Polícia Federal encontra na casa de ex-ministro minuta para Bolsonaro mudar resultado da eleição. Não é só sobre isso não, tem mais coisa também. Algumas coisas eu não coloquei aqui em matéria, até a matéria, mesmo sendo na grande imprensa, é meio tensa, mas dá para falar de forma meio genérica. O objetivo, segundo um texto, era reverter o resultado da eleição. Tal medida seria inconstitucional, segundo a Folha de São Paulo. O documento de 3 páginas, feito em computador, foi encontrado no armário do ex-ministro durante busca e apreensão, realizada na última terça-feira. A Polícia Federal vai investigar as circunstâncias da elaboração da proposta. O material tem indicação de ter sido feito após a realização das eleições e teria o objetivo de apurar abuso de poder, suspeição e medidas ilegais adotadas pela presidência do Tribunal Superior Eleitoral antes, durante e depois do processo. Mas não para por aí. Após a imprensa divulgar as primeiras notas, o Anderson Torres ele vem a público e fala o seguinte: no cargo de ministro da Justiça, nos deparamos com audiências, sugestões e propostas dos mais diversos tipos. Cabe a quem ocupa tal posição o discernimento de entender o que efetivamente contribui para o Brasil. Não, recebi, você está sempre recebendo, a coisa aqui é colar, né? Cabe o papel ver o que é importante. Havia em minha casa uma pilha de documentos para descarte, onde muito provavelmente o material descrito na reportagem foi encontrado. Tudo seria levado para ser triturado oportunamente no Ministério da Justiça e Segurança Pública. O citado documento foi apanhado quando eu não estava lá e vazado fora de contexto, ajudando a alimentar narrativas falaciosas contra mim. Fomos o primeiro ministério a entregar os relatórios de gestão para a transição. Respeito à democracia brasileira. Tenho minha consciência tranquila quanto à minha atuação como ministro. Aí vamos voltar para cá. Olha a manchete. Decreto golpista previa comissão revisora das eleições e quebra de sigilo dos ministros do Tribunal Superior. Já imaginou? Já imaginou? Pensa na situação. Existia um documento com essa intenção. Independente desse documento fazer sentido ou não, um maluco entregou ou não, o simples fato de existir. Cara, sabe aquela história? Até falar que Chico não é Francisco deu ruim. Tava, né? Além do Estado de Defesa, a criação de uma comissão controlada pelo governo Jair Bolsonaro, responsável por fazer a apuração da conformidade e legalidade do processo eleitoral. Também estabelecia as quebras dos sigilos de correspondência e de comunicação telemática e telefônica dos membros do Tribunal Superior Eleitoral. A medida de exceção valeria para todo o período do processo eleitoral até a diplomação, que ocorreu no dia 12 de dezembro. E tem uma nota que eu não trouxe aqui, saiu no Metrópolis, vocês podem dar um Google depois, que falava inclusive na possibilidade de prender algumas pessoas. Pessoas complicadas. Tava lá. Como é que você acha que um documento desse é recebido? Confusão certa, né? Não tem nem o que se perguntar. Delegados já falam em expulsar Anderson Torres da Polícia Federal por omissão, né, nas invasões golpistas em Brasília. Torres cometeu crime no caso da minuta sobre alteração das eleições? Juristas comentam. No subtítulo fala o seguinte: o especialista em direito eleitoral, Arthur Rolo, diz que ex-ministro pode ter infringido o Código Penal por tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. A tá falando assim, cara, ele passou demais do ponto. Inclusive a repercussão em algumas coisas que a esquerda está fazendo seguem nessa linha. Agora a matéria da CNN fala que
Com relação a Bolsonaro, os especialistas, ouvidos pela reportagem, concordam quanto à avaliação de que é prematuro vincular a formulação do documento ao presidente Jair Bolsonaro. Nesse primeiro momento, Arthur Rolo destaca que crimes são pessoais e que mesmo que Torres seja de confiança do ex-presidente, é necessário mais investigação para averiguar o envolvimento concreto de Bolsonaro na questão. E já tem até mais ou menos os caminhos. É uma matéria sobre isso, a gente chega lá. Minuta de decreto não alcança Bolsonaro automaticamente. Avaliam investigadores. E essa matéria fala mais ou menos sobre isso. Um integrante da Polícia Federal descarta pedir a intimação automática de Bolsonaro para prestar esclarecimentos, sem antes ouvir o Anderson Torres. Para sustentá-la, seria necessário encontrar algo que ligasse o documento ao ex-presidente, como um e-mail ou outro rastro em computadores. Procuradores avaliam que o mais provável é a crise ir escalando até se aproximando, até chegar perto de Bolsonaro. Mencionam a possibilidade de se investigar, por exemplo, o Augusto Heleno, o general Heleno, um dos auxiliares militares mais próximos de Bolsonaro, e também citam o papel do vereador Carlos Bolsonaro. Eu não sei qual seria a relação, né? Mas tudo bem. Considerando o estrategista do clã nas redes sociais na incitação dos atos. Pronto. Agora... vai confusão. Confusão. Mesmo a turma falando, cara, não tem relação com... Nesse momento, não tem relação com Bolsonaro. Você vê lá, né? Os especialistas da CNN, turma da Polícia Federal. Mas isso importa. Randolfo Rodrigues foi nas suas redes sociais. Atenção! Estamos peticionando ao Supremo, pedindo a instauração de um novo inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado, incluindo o senhor Anderson Torres e o senhor Jair Bolsonaro. Eles não passarão. Pô, mas não tem nada assim diretamente ligado a Bolsonaro. Não importa. Não importa. Eu me pergunto, de sinceridade, assim, por que o Anderson Torres tinha esse documento na casa dele? Sério, de coração, não faz sentido na minha cabeça, é um negócio tão esquisito. Todo esse caso aí que pra mim envolve o Anderson Torres, ele tá muito esquisito. Aí você vê, no primeiro momento eu me questionei muito. Por que estão indo atrás do Anderson Torres? Ele tá nos Estados Unidos. Uma viagem dessa não é, assim, sabe, marcada do dia pra noite. E a partir do momento que você vai pra cima, você consegue uma certa justificativa que justificou a busca e apreensão. E na busca e apreensão você achou o santo graal da esquerda, né? Era a joia da coroa. Era a cereja do bolo que faltava para eles. Confusão essa história. Esse documento ele realmente existia. O Anderson Torres ele veio a público, ele confirmou, né? Ele falou, confirmou, mas tirado de contexto, era para triturar, etc, né? O documento pode ser descartado. Mas a confusão já está armada. Você vê. Você vê, ó, a esquerda, ela já quebra qualquer possibilidade do que, mas o Anderson Torres falou isso, falou aquilo, outro, etc. Qual foi a justificativa dele? Não, enquanto o ministro da Justiça, muitas vezes você acaba recebendo uma coisa ou outra, mas normal você receber. O problema é, às vezes, você levar à frente, né? Só que o Flávio Dino fala o seguinte, se alguém me entregasse essa minuta, seria preso. Ele está aqui rebatendo abertamente as falas do Anderson Torres. O ministro da Justiça e Segurança Pública criticou o documento encontrado na casa de Anderson Torres, que teria como objetivo reverter o resultado da eleição. Documento apreendido com Torres reforça que atos de 8 de janeiro não foram isolados. Anderson Torres inicia sua viagem de volta ao Brasil, onde será preso ao desembarcar. Ele está chegando no Brasil hoje. Capaz do horário que vocês estejam vendo esse vídeo. Talvez tenha no Brasil agora, 8h da manhã, sabe que no final da noite, né? Depender. Deve chegar no meio do dia. Mas enfim. Chegar hoje, vai ser aquele caos. Vai ter cobertura da imprensa, né? Vai aparecer. Não sei se vai falar alguma coisa de ser preso, mas com certeza vai sair notícia, vai parar no Jornal Nacional. Já pensou? Ex-ministro de Bolsonaro é preso, rodando o Brasil. A pessoa não vai nem querer saber o que é, não. Olha só, tá sendo investigado por isso, foi encontrado esse papel.
Essa minuta ela foi divulgada até na íntegra pelo Caio Junqueira. Ele não coloca o papel, né, escaneado, mas ele coloca o conteúdo. Hoje se não teve ontem no Jornal Nacional, se prepara que hoje vai ter. Hoje acho. Apertei o botão, mudou. Ah, apertou pro final. Mas olha só. E sobre Bolsonaro? Documento golpista acelera cerco jurídico a Bolsonaro. Minuta de Torres materializa anos de discursos antidemocráticos do ex-presidente. Se a turma, de alguma forma, conseguir provar que Bolsonaro tem relação a isso daí, confusão. Essa é uma nota no Globo que eu acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido porque esse último parágrafo que eu trouxe, eu tinha escutado aí, né, nas conversas da vida. Falava o seguinte: o PL acredita que minuta encontrada na casa de Torres será usada para tornar Bolsonaro inelegível. Integrantes do PL avaliam que o documento será usado para abrir uma investigação contra Bolsonaro e torná-lo inelegível. O partido já vislumbrava sua possibilidade devido a outras ações que correm na justiça eleitoral, mas avalia que o novo documento deve trazer celeridade a esse processo, ou seja, deve dar mais velocidade. A leitura de integrantes do partido de Bolsonaro, né, que após os atos, a chance do presidente manter seus direitos políticos é próximo de zero. Os correligionários do PL avaliam ainda que o risco de Bolsonaro ser preso aumentou, mas acreditam que tanto o governo do Dilma quanto o judiciário farão um cálculo sobre a medida para não criar um cenário que possa torná-lo um tipo de mártir político. Eu tinha escutado isso daí, né, algo similar, que era o seguinte: essas andanças, o pessoal fala, pô, acho que eles não vão querer prender Bolsonaro. Eles vão querer manter esse cenário, sabe? Olha só, isso, aquilo outro, mas Bolsonaro fez isso, fez aquilo outro, para dar a entender que, sabe, ele tá jogando, tá se escondendo, não tá aceitando ser preso, para gerar essa hora pro brasileiro olhar e falar, pô, Bolsonaro é bandido, tá vendo aí? A justiça não prende ninguém, mais um vagabundo aí que tá solto, mais um político que não presta, e tentar manter. Isso é mais interessante do que criar um mártir, falar, pô, realmente, bicho, Bolsonaro ficou aí esse tempo todo, foi perseguido até o fim. Tiveram que prender o cara, pra ele não voltar. Sendo que a gente tá no cenário que você vê que o Brasil tá extremamente dividido. E existem vários questionamentos. Hoje já começam a nascer até alguns questionamentos que a imprensa vem fazendo aí sobre alguns setores, algumas medidas, né? Principalmente no âmbito do judiciário. Então, assim, né? Acho que vão ficar castigando Bolsonaro. Acho que vão ficar judiando dele aí um bom tempo. Vai ser um sofrimento, mas também não descarta nada, né? O Brasil é aquela coisa. Aí veja. Procuradores acusam Bolsonaro de praticar crime de incitação. Por quê? Por causa daquele vídeo que ele compartilhou no Facebook. Olha como aquilo deu pano pra manga. Bolsonaro não teve ainda suas contas suspensas nem nada. Mesmo já teve alguns pedidos, mas a turma tá aí, ó. A peça tem base em notícias que, na madrugada de 11 de janeiro, Bolsonaro teria postado em sua conta na plataforma Facebook um vídeo questionando a regularidade do pleito. O vídeo teria sido apagado 3 horas depois. O fato teria ocorrido dias depois da depredação da sede dos 3 poderes em Brasília. A Procuradoria-Geral da República informou que os fatos mencionados na representação são objeto das requisições de inquéritos apresentadas nesta quinta ao Supremo, que abrangem um crime do artigo 286 do Código Penal, crime de incitação. Ou seja, a PGR, a priori, já apresentou inquérito sobre isso. Já havia apresentado. Esse movimento aqui conta com apoio de mais ou menos 80 procuradores. 80 membros aí do Ministério Público. Por causa de um compartilhamento. Depois apagou. Foi sem querer, querendo, apertou o dedo, botou o celular do bolso, não viu. Complicado. Complicado demais. É o que eu às vezes falo isso, né? Eu lembro, às vezes o pessoal chega no computador e fala, bicho, no final você fala assim,
complicado, né? Falei, comprei, vou falar o quê? Eu falei também no início do vídeo, né? Que ontem ainda tivemos medidas como essa. Uma aliança internacional. Deputados democratas nos Estados Unidos pedem que o Biden revogue o visto de Bolsonaro. Não só isso. Deputados dos Estados Unidos também acionaram o Biden e pedem investigação do FBI sobre ataques em Brasília. E isso tem interesse deles. Por quê? Porque lá teve uma espécie de CPI do Capitólio. Lá também existe uma direita que incomoda a turma da esquerda. Eles já tinham investigado algumas pessoas. Você vê o próprio Bannon. Outros nomes, também da direita americana. E aí, após essa movimentação dos deputados americanos, que tem parceria com o Brasil, vão sentar juntos, devem trocar material, trocar figurinhas. Ex-assessor de Trump nega que tenha encorajado Bolsonaro a questionar a eleição. Pegaram aí o Jason Miller, que é do Getter, ex-assessor do Trump. O Miller afirma que jamais encorajou Bolsonaro a contestar o resultado da eleição brasileira. A acusação foi feita por uma nota divulgada na quarta-feira por 32 deputados federais americanos e 38 brasileiros. Segundo eles, Miller e o Bannon, que foi estrategista de Trump, estimularam Bolsonaro a não reconhecer o resultado da eleição. Isso eles foram juntando ao longo do tempo, etc, tudo mais. Deve ter pegado a live, alguma live que fez, a participação dele no CPAC, né? O Jason Miller veio ao Brasil, aí eles pegam aquela notícia que ele ficou retido para prestar esclarecimentos, e vai juntando. Vai juntando várias noticiazinhas da imprensa e até a confusão. Essa aliança entre deputados americanos e brasileiros, isso aqui também não é aleatório. Isso daqui, essa associação, essa aliança, ela começa, pelo menos, na melhor das hipóteses, em março do ano passado. Que foi quando começaram a sair algumas notícias, pelo menos eu tomei nota. Tinha ONGs brasileiras, através do Washington Brasil Office. No primeiro momento, essas ONGs conversaram com os assessores dos deputados, depois conseguiram conversar com os deputados. Em determinado momento, inclusive, um deputado, que era o Jamie Raskin, que estava à frente dessa espécie de CPI do Capitólio, falou até que, quem sabe, os filhos de Bolsonaro podem ser investigados. Falou sobre Eduardo Bolsonaro em específico. E a coisa foi crescendo. Ação da esquerda aí que vem com certo tempo, né? E os americanos vão compartilhar com o Brasil experiência da investigação do Capitólio. Você vê que esses laços, eles vêm se intensificando. E o que eu achei engraçado dessa matéria é que os representantes brasileiros, eles podem, inclusive, bater um papo aí com o DOGE, que é o Department of Justice, Departamento de Justiça. E o DOGE, ele foi extremamente criticado, assim, em um determinado contexto pela esquerda, que foi na época da Lava Jato, sobre essa aproximação do Moro, do Deltan, com a turma do DOGE, e falavam de uma revolução colorida que estava acontecendo, etc, tudo mais. Aí agora, quem é que tá, né, de chamego com a turma do DOGE? Que pode estar, né? Pode se encontrar em breve. A esquerda brasileira. É um poço de hipocrisia. É um poço de hipocrisia no final do dia. Senadores pregam cautela antes de envolver Bolsonaro em CPI. Antes de falar sobre essa notícia, ontem também circulou uma nota falando que o Lula não quer que a CPI aconteça. Eu pesquisei na grande imprensa, eu não achei nada em relação a isso. Pode existir essa possibilidade, pode existir. E eu acho que a motivação não seria porque Bolsonaro viraria uma vítima, um mártir, etc. Mas eu acho porque o Lula, ele pode meio que travar a pauta do legislativo. A gente tinha comentado isso recentemente, mas saíram algumas notas. Eu não compro essa narrativa de primeira, não, o Lula não quer, etc. Pode, em parte, ser prejudicial em termos de agenda legislativa, pode travar. Mas a CPI deve acontecer e eles não devem chamar Bolsonaro no primeiro momento, assim como esse documento do Anderson Torres, né? Tem que ir pelas beiradas. O receio é de que, caso seja envolvido precocemente na CPI, sem indícios robustos de algum crime, Bolsonaro tente se vitimar, alegando perseguição do governo e também de sua base.
Antigos integrantes da CPI lembram que perderam a chance de levar o ex-ministro Braga Neto para depor justamente por ter insistido na sua convocação em um momento errado. Assim, senadores defendem que Bolsonaro não seja um dos primeiros convocados pela CPI. Como mostrou a coluna, um dos primeiros alvos será o Augusto Aras. E se prepara, que essa CPI, se rolar, e eu acho que vai rolar, vai dar confusão. Vai dar confusão. Nossa. Se aquela CPI da pandemia já foi um estresse, sendo que era governo, imagina agora que eles são o governo. E possivelmente terão maioria. E não para por aí, a confusão em Brasília. Um dia ontem foi triste, gente. De coração, eu queria falar assim, não, gente, eu tenho umas notícias aqui mais interessantes, notícias positivas aqui, que as coisas estão dando uma melhorada, mas não. A turma do Intercept ontem fez uma longa matéria, cheia de elementos gráficos, né, bem feita, etc., dividindo deputados por determinados grupos diferentes, partidos, que era o seguinte, ó, bancada do terror. Veja o nome e o rosto dos parlamentares que se manifestaram a favor dos atos em Brasília, ou defenderam que a turma sigam impunes. Na lista tem até ex-ministro e ex-líder do governo na Câmara, por Nayara Felizardo. Não vou trazer a matéria, mas só um resumo aqui dos tweets. Ao longo da matéria eles pegam os deputados e eles classificam, né? O que o deputado teria feito. Tem um grupo, que é um menor, que seriam meio que os defensores, dali mais ou menos uns 10, a gente comentou, inclusive eles já estão sendo alvos de ações, né, a níveis judiciais, alguns inquéritos já foram abertos, já pediram até a suspensão da posse deles, né, impedir a... Isso porque, a gente também comentou nos últimos dias, alguns deles compartilharam alguns vídeos que não precisariam divulgar, fizeram postagens que eles mesmos se arrependeram, tanto que apagaram rápido. E até comentei com vocês. Cadê a responsabilidade desses deputados? Tem que pensar o que fazer. Não pode agir de qualquer jeito. Se esses deputados eles mudassem o comportamento deles e começassem a utilizar as redes sociais de maneira mais institucional para comentar sobre o mandato deles, as coisas seriam melhor. Esses dias eu vi um comentário do Herbert Passos. Ele falou o seguinte, que a direita ela tem um problema que vem desde a origem, porque a maior parte dos nossos representantes, querendo ou não, eles chegam ao poder não por um histórico dentro da política, mas eles chegam ao poder pela capacidade de comunicação, conseguir meio que se tornar uma espécie de influenciador digital, algo assim, jornalista de destaque. E aí esta fama projeta ele na política e ele consegue. Então, meio que ele está acostumado a isso daí, a manter esse engajamento. Não são pessoas que chegaram na política por um trabalho político prévio, que vinha trabalhando, começou como vereador, foi crescendo, através do seu trabalho, né, parlamentar, foi se destacando, foi prefeito, foi vereador, depois deputado. Não. Eu sou famoso na rede social, eu defendo o Brasil, patriota, conservador, e aí a turma acaba elegendo. E às vezes isso acaba sendo um problema. Eles são eleitos, eles não conseguem largar os comportamentos, não conseguem dissociar, que agora não cabe, não tem tempo. Não dá. Não tem tempo hábil. Eu não tenho um ser humano que consiga ser um super deputado e um super influenciador. Não dá, gente. Você vê o Randolfo Rodrigues de brincadeirinha? Não vai. Acho que nem as postagens da rede social ele que faz. Deve dar na mão de alguém. Faz aí, vai. Ele para só quando é para dar entrevista para algum veículo grande. Enfim, aí ele separa essa matéria pro primeiro grupo, que seriam os defensores, que fizeram algumas mensagens desnecessárias, muito desnecessárias. O outro grupo, aí é muita descaração do Intercept, que eles colocam o seguinte, os disfarçados. 24 deputados passaram pano para a turminha do terror e ainda, por cima, culpam os infiltrados pelos atos de destruição. Cara, assim, eles não apoiaram nada. Resumindo, não apoiaram nada. Só cogitaram que pode ter, que... Era aquele comentário assim, pô, foram 4 anos de manifestações, nunca teve quebra-quebra na direita, começou até agora, você não acha que isso é estranho? Será que não teriam infiltrados? Aí pronto, eles colocam quem fez esse tipo de comentário nesse grupo. E os últimos, que são os pró-impunidade.
dos deputados criticaram as prisões, incluindo Osmar Terra e o general Girão, ex-ministro do governo Bolsonaro, que pode ser chamada turma que tem bandidos de estimação. É uma matéria carregada de preconceitos prévios, né, contra a direita. A gente sabe como é Intercept, mas a gente também sabe que esse tipo de matéria acaba por alimentar a turma da esquerda. Volto a falar, o mais simples de tudo era não ter feito a postagem na rede social. Era pensar um pouco mais. Aí agora, ó, alvos de pedido de investigação, deputados pedem ao PL para bancar advogado. Se tivessem pensado só um pouquinho mais, tudo isso seria evitado. Falamos do Nelson Torres, falamos de Bolsonaro, falamos dos parlamentares e agora eu quero falar um pouco da população. A população também tem sua parcela, né, em determinados momentos, algumas coisas. Vejam só, não nisso daqui, vocês vão entender onde eu quero chegar. Justiça Federal bloqueia 6,5 milhões de supostos financiadores dos ataques em Brasília. Isso daí para arcar com os custos. Vocês estão vendo diversas coisas acontecendo. Já temos mais de 1.000 pessoas que foram presas. Devemos ter mais prisões nos próximos dias. Bloqueio de bens. PT do Paraná envia ao Ministério Público Federal dossiê com 80 supostos envolvidos em ações golpistas. Os primeiros pedidos da polícia para quebrar o sigilo dos presos. Então, bloqueio de bens, pessoas presas, mais investigações. Agora, quebra de sigilo para ir atrás de mais pessoas. Um deles, Marcos dos Santos Rabelo, é morador de Marabá, no Pará. Estava acampado havia 60 dias, lá em Brasília. Com ele foram encontrados 3 pedaços de pau, um estilingue, 5 bolinhas de gude e 5 chumbadas de anzol. Ao delegado, ele disse que eram objetos para defesa pessoal. O acesso ao conteúdo do celular se mostra imprescindível ao prosseguimento das apurações, com o objetivo de identificar os demais autores, partícipes e, sobretudo, os eventuais financiadores do movimento golpista. E vai olhar todo mundo que esse cara conversou, o que ele estava conversando, se tinha alguém que ajudou ele. Nos outros 2 casos, os presos disseram em depoimento que os custos de alimentação eram bancados por fazendeiros de Água Azul do Norte, no Pará, que enviavam dinheiro via Pix sempre que os mantimentos acabavam. Com a dupla, a política também encontrou paus, estilingues e bola de gude. E vão entrar dos fazendeiros, e vão continuar seguindo. E vai juntando. Polícia Federal já identificou 2.000 que tocam terror e planeja prender todos. Quantidade, né, ainda deve crescer nos próximos dias. E diante de tudo isso que está acontecendo, tem gente que ainda segue compartilhando o áudio. E o áudio realmente é compartilhado. Eu não vou trazer o áudio aqui não, mas está nessa matéria abaixo. Golpistas agora convocam mulheres e crianças para entrar em quartéis. Pessoal, diante de tudo que aconteceu desde domingo, o que continua acontecendo, o que vai acontecer, porque já temos vários indicativos, ainda tem pessoas que estão incentivando. Não, agora tem que ir, tem que fazer aquilo outro, porque eu recebi, eu conversei com o coronel não sei quem, eles vão dar retaguarda e tudo mais. Aí tem outro áudio que a pessoa fala, né, é só mais 72 horas, confia Deus, pátria, família, liberdade, blá blá. Não dá, né? Depois de tudo que aconteceu, a turma vai continuar insistindo. É preocupado. Assim, eu fico questionando, eu fico, cara, será que as pessoas não pensam o sofrimento? Será que a pessoa não para se vai pensar na consequência dos atos? O que tu tá falando, o que isso pode representar na vida de outra pessoa? Você já parou pra pensar, gente, as condições que essas pessoas vão enfrentar na prisão, as que já foram presas, estão aí pra puda. Tu já imaginou se pegar aí... Imagina, tem gente que foi presa de mais de 60 anos. Você pega lá a lista. Aí você pega essa galera aí, boca aberta, não fazia mão à mosca. Aí você coloca o cara numa cela
com gente aí que veio de alguma facção, criminoso profissional. Tu já pensou? Nada já começa a tomar pressãozinha pra forçar a família dele a fazer algum tipo de contribuição pra ele não apanhar. Já começa daí. Começa logo a pegar comida de manhã. Esse pão aí, hein? Perdeu, é meu. Já pensou? Não é simples. Não é simples. E são coisas assim que já aconteceram. Essa era uma das minhas maiores preocupações desde que acabou o pleito. Antes da confusão acabar, eu tinha algumas coisas claras na minha cabeça. Inclusive, por ter visto o que aconteceu nos Estados Unidos, eu falei, cara, eu sei o que aconteceu mais ou menos nos Estados Unidos. Temo que no Brasil, a depender do resultado, podemos ter algum tipo de confusão. Não esperava que fosse acontecer o que aconteceu domingo. Eu falei, pô, se não chegar assim e falar, ó, pô, perdemos, acabou tudo mais, eu acho que pode ficar nesse cenário, crescendo, etc, tudo mais. Quando eu vi que ficou aquele negócio, vai, não vai, eu falei, ó, minha postura vai ser me limitar, comentar os fatos, deixei isso sempre bem claro, todos os vídeos, deixei bem claro que eu não iria incentivar a nada. Inclusive fui criticado por diversas pessoas, tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, cara, não vou. Ainda falava, é muito fácil falar, faz isso, faz aquilo, outro, ainda mais sentado aqui no conforto de minha cadeira gamer. Não dá, gente, tem que ser um pouco responsável. E aí tá aí agora a turma segue compartilhando o áudio. Não estão preocupados. Tem pessoas de idade que foram presas. Não apenas elas irão sofrer. As famílias vão ficar sem os seus entes. Tem gente que tá perdendo dinheiro, busca... Cara, é muito complicado. E a turma tá dobrando a aposta, pessoal. Parem, pensem, reflitam. Continuam pessoas nas redes sociais com enigmas, postando, mas eita, agora isso daqui, aquilo outro, aquele perfil colocou isso aí, alguém sabe falar o que tá acontecendo? Aí pega isso aqui tudo ligado à população. PGR pede a abertura de mais 3 inquéritos para apurar invasões em Brasília e quer descobrir mentores intelectuais. Quem planejou tudo, né? Quem teve as ideias, os fomentadores. Os inquéritos também têm por objetivo apurar a eventual participação de autoridades públicas e políticos que estão envolvidos. A PGR dividiu a apuração em 4 linhas. Ontem, já havia pedido inquérito para apurar a participação de políticos. Agora, vai investigar os autores intelectuais, os executores e financiadores dos atos aí, da confusão. E, por último, a responsabilidade dos agentes públicos que se omitiram e que permitiram. Tem 2 casos, uma coisa que permitiu, agiu de forma proposital, e o que deixou de agir, que se agisse, não tinha acontecido nada. Então veja como é algo amplo. Nas petições foram indicadas diligências e providências como compartilhamento de provas com outros órgãos de investigação e o envio de pedido de informações aos gestores das redes sociais. Aí tá, ó, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, etc. O pedido é para que as plataformas forneçam a relação de perfis de usuários que foram reconhecidos como difusores massivos de mensagens atentatórias ao regime democrático, ao resultado do pleito, aos poderes da República. Quando eu digo, dá para comentar sobre qualquer assunto sem xingar ninguém, sem ficar fazendo piadinha, sem ficar ofendendo. Olha aí, isso aí vai olhar um monte de gente. Tem uma responsabilidade com o que vocês compartilham, etc, tudo mais. Os deputados aí que compartilharam fake news nos últimos dias. Tem algumas coisas que você não vai resolver gritando na internet. Não vai. Vai se virar contra você. Eu tô falando isso, acho que desde final de 2020. E eu sou o doido. O doido sou eu. Falando, pessoal, ó... O primeiro vídeo deste ano, foi uma live do dia 1º de janeiro, alguém me perguntou: o que você acha que deve fazer nesse início de desgoverno? E eu respondi em live: neste momento, para mim a coisa mais salutar é puxar o freio, ficar abaixo do radar e começar a sentir a temperatura. Antes de fazer qualquer coisa, começar a entender o que é que vai acontecer. Um pouco de calma nesse momento. Foi o que eu faria 1º de janeiro.
Aquela típica matéria que eu evito falar os nomes, porque não é pra falar de alguém específico, pra no pé de alguém, mas olhar o comportamento. Tem algumas coisas que acontecem e que eu vejo assim, cara, a turma da direita parece que não aprende. Após atos, canais bolsonaristas voltam a esconder vídeos aqui no YouTube, na plataforma. E, gente, olha só. Existe uma empresa chamada Novelo Data. Essa empresa tem um programa que fica rodando 24 horas por dia. Que ele só vai colocando mais canais. Todo canal que coloca um vídeo, esse programinha vai lá, pega o nome do vídeo do canal e salva. Aí bota lá o canal do Kim, dia tal, hora tal, título tal. Tantos minutos. E eu acho que ele também salva a capa. Passar um mês e você fizer algum tipo de alteração, se você alterou uma letra, você tirou o vídeo, botou privado, não listado, ou você apagou, receba a notificação. Então não adianta você chegar lá na frente e tentar fazer, porque aí chama mais atenção. Você acha que você tá dando de 1 a 0, quando na verdade você tá falando, ó, você tá basicamente confessando que tem algo errado. Por que você tá fazendo isso, cidadão? Você está sendo monitorado. É por isso que eles sabem. Não é que o YouTube informa para eles. Eles sabem, gente. Isso não é difícil de fazer. Essa ferramenta está sendo utilizada desde 2020. Melhor do que apagar lá na frente é não fazer algo que você vá se arrepender. 2 canais que estão na matéria tornaram privados quase 5.000 conteúdos na rede após contato do Globo. Quando esse site é investigado, desfez a medida. Um desfez. Aí a matéria do Globo é a imagem de uma entrevista com um deputado. Que tá mais ou menos aqui. Aqui, ó. Mais ou menos aqui assim, ó, o deputado. Aqui tá a jornalista. E aqui é o título, que foi a fala do deputado. A situação está ficando insuportável. As forças vão ter que agir. Olhando essa frase aí no contexto atual, acho que vai pegar meio mal, né, para esse deputado. Isso é coisa para ele estar falando, ainda dependente. Uns achismos desse. A situação é séria. Tudo que vinha sendo discutido aí nos últimos tempos, por pior que o Brasil esteja, por mais complicado que as coisas estejam, gente, a naturalidade como a direita vinha debatendo alguns temas, eu ficava radical. Eu falei, rapaz, eu realmente sou muito louco, né? Porque eu acho que vai dar errado, mas a turma tava lá. Não adiantava falar. Aí veja, uma coisa que também já bati bastante na tecla. O outro canal, o conteúdo foi o canal que não importa o nome, que tem mais de 1 milhão de inscritos. A conta não só tornou privados mais de 3.000 vídeos, como mudou de nome. Agora intitulado Conto dos Famosos, né? O perfil simula a publicação de conteúdo sobre celebridades. Nos vídeos escondidos, chama a atenção o uso de linguagem sensacionalista como expressões como bomba, explodiu. Entre os mais recentes estão os vídeos com tom pró-intervenção. Alguns deles trazem no título frases como a reação das forças. Oficiais nativas soltam carta que sacode tudo no Brasil. O ministro provocou decisão drástica da cúpula do alto comando. O Globo não conseguiu contato com os responsáveis pelo canal. Precisa explicar que vai dar ruim? As pessoas se deixam levar muitas vezes pelo like e não conseguem entender quanto maior o seu alcance, maior a responsabilidade que você precisa ter quando você fala. Olha, quer um exemplo melhor? Porque esse todo mundo acompanhou do que Bolsonaro. Olha Bolsonaro em janeiro. Não, olha Bolsonaro com Maria do Rosário. A discussão de Bolsonaro com a Maria do Rosário. Olha Bolsonaro em seu quarto ano de governo. Mais calmo, mais sereno. Engolindo muito sapo. Por quê? Porque ele é presidente da República. Ele não pode continuar se portando como um deputado do baixo clero que acabou de chegar em Brasília. Não, ali foi ano passado, ele amadureceu. Mas a turma da direita, ela continua seguindo alguns caminhos que no final do dia prejudica a própria direita.
E muitas vezes esses canais eles prosperam por quê? Porque as pessoas ficam dando assunto, ficam dando voz. E o cara, assim, você vê que ultrapassa o absurdo. A própria manchete fala, isso aqui não aconteceu. Chega no dia seguinte, ele fala, não, agora vai. E continua. E continua. Aí você vê, a gente comentou sobre isso daqui ontem. Qual a necessidade de ofender o Zanin no aeroporto e ainda filmar pra tentar humilhar o Zanin em público? Ah, meu Deus. Aí tem gente que chega, lavou minha alma. Pronto. Se tu teve a alma lavada por um vídeo, tá com algum problema. Se não fosse na igreja, após ouvir o padre, o pastor, o irmão falar, não, pô, agora Deus me iluminou, não, agora, lavou minha alma. Gente do céu. Após a ameaça de advogado de Lula, a OAB cria grupo para defender profissionais. Isso aqui você acha que vai ser bom ou vai ser ruim? Como os RHs devem tratar funcionários após a invasão em Brasília? Como vocês acham que a direita será vista no Brasil? Ah, mas é injusto. Ah, mas é uma minoria. Ah, mas é isso. E vocês acham que a esquerda é justa em algum momento? Vocês acham que a oposição é justa em algum momento? Eles vão ser justos? Só porque a gente está indignado? Tá aí, ó. Especialistas recomendam demissão para quem foi pego em flagrante e também organizar conversas sobre ética e democracia na empresa. Imagina uma palestra sobre ética e democracia. O que é que vai ser dito? É abrindo o caminho para continuar avançando com determinadas agendas. A turma chega lá, falar, né? Ah, meu Deus. Falar, basicamente, recitar a agenda SG, né? Do social, da governança, do meio ambiente, tudo mais, equidade de gênero, e democracia, o Estado Democrático de Direito. Olha como algumas ações têm repercussões que a gente, às vezes, não consegue nem mensurar. Após invasões, Marinho vai tentar sustentar a candidatura à presidência do Senado. Mas dependendo de qualquer coisa, na avaliação de Marinho, os ataques criam um temor em legião nome ligado ao bolsonarismo neste momento devido às ações. Todo mundo é unânime. Rogério Marinho saiu prejudicado. A possibilidade de eleger um presidente no Senado agora muito mais baixa do que já foi. Aí você vê que diversas pessoas que tinham... porque... que tinha aquela esperança... Olha aí agora. Com isso, integrante do PL considera que a candidatura já surge enfraquecida. A cúpula do partido, porém, não fará nenhum movimento para retirá-la, né? Vai deixar aí para ver, etc, tudo mais, os próximos dias. Mas, diante de tudo que ocorreu em Brasília, a chance da candidatura do Marinho realmente pegar corpo agora fica bem complicada, né? A oposição, o Pacheco e quem mais for vai explorar demais. Vai falar, pô, você vai votar no Marinho, bicho. Olha a confusão que tá vindo aí, viu? Vai tentar a CPI, quem sabe em breve. Confusão. Então, assim, a direita acaba por se distanciar de obter realmente algum tipo de vitória concreta, de alguns ganhos que estão aí e poderiam ser obtidos. Por quê? Porque temos uma turma de irresponsáveis, de pessoas que não pensam e não medem as suas ações. E no final do dia, todo mundo paga por isso. Enquanto isso, Flávio Dino vai montar a tropa de choque no Congresso. Tá? Montem com vários deputados, senadores, que vai estar chamando aí da sua tropa de choque, para evitar que deputados bolsonaristas barrem as pautas do governo nas votações na Câmara. Dino e Capelli conversaram com deputados que compõem a base aliada para ajudar as pautas do governo no Congresso. Entre elas, a aprovação do pacote da democracia. Olha que nome lindo. Que será apresentado aos presidentes das duas casas em fevereiro. Esse pacote consiste em propostas que fortalecem a atuação institucional dos três poderes. Vai dar ainda mais poder para os políticos. Aqui estão os links do vídeo de hoje. Tem alguns links de outras matérias que eu vou comentar agora, não sabia dar tempo, mas não vou colocar ali. Mas a gente comenta amanhã sobre o Congresso e mais algumas coisinhas. Vocês vão ver que já tem alguns grupos que estão começando a se movimentar para tentar ocupar esse vácuo. Na política e no poder não existe vácuo. Abrir um espaço, alguém vai tentar tomar. Já tem gente tentando colocar as asinhas de fora.
Quem sabe, Bolsonaro vai ter muito problema, os deputados de Bolsonaro vão ter problema. Enfim, fica aí de reflexão e de coração. Eu espero que amanhã, se bem que hoje é sexta-feira, né? Meu Deus. Eu espero que amanhã tenha alguma notícia positiva. Sexta-feira tudo pode acontecer, né? Mas é isso. Espero que tenha notícias melhores amanhã. Fico por aqui. Se for meu trabalho, fala no canal, tem muito valeu, tem o pé na descrição, sempre falo isso. Segue todas as minhas redes. E é isso, gente. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.